Salve, salve, galera do Conquista Enem! Estamos aqui com mais uma aula de matemática e hoje vamos falar sobre razão e escala, beleza? Ok, razão. A gente pode definir razão como sendo uma maneira de expressar uma comparação entre dois números. Definição: tendo dois números, A e B, com B diferente de zero. Já já eu explico isso, beleza? Consiste em considerar a razão de um para o outro, A dois pontos B ou A sobre B, beleza? Então, razão a gente pode representar tanto assim como assim. Como a gente viu na aula de fração, o nosso denominador não pode ser zero, beleza? Por isso que aqui a gente fala que B é diferente de zero. E como é que a gente lê isso? A gente lê entre razão entre A e B, ou A está para B, beleza? E A é o antecedente da razão e B é o consequente da razão. Beleza? Então vamos aqui com uns exemplos, tá? A razão entre 6 e 2 é 3, porque 6 dividido por 2 é 3. A razão entre 0,2 e 8 é 0,025, beleza? E esse exemplo 3 é o que a gente mais vai ver por aí. Numa determinada sala de aula, a razão de meninas para o total de alunos é 14 por 25. Então, a razão de meninas para o total de alunos. Então, são 14 meninas no total de alunos, que é de 25. Beleza? Ok. Vamos falar sobre escala. A escala ela pode ser definida como a razão, olha a razão aparecendo aqui, entre a medida de um desenho e a medida real do que está sendo representado. Então, a escala é uma razão, só que o nosso denominador da razão vai ser o desenho, nosso numerador da razão vai ser o desenho, nosso denominador da razão vai ser o tamanho real, ok? Então, a escala é uma razão de desenho pelo tamanho real, ok? Beleza? Vamos para o nosso exemplo. O dono dessa miniatura, desse avião aí, que na verdade tem 36 metros de comprimento. Então, esse avião aqui, ó, bom, tem 36 metros de comprimento. O tamanho da asa, então o tamanho dessa asa aqui, nessa miniatura, é de 95 centímetros. Sabendo que a escala do avião é de 1 para 22, podemos concluir que o tamanho da asa do avião de verdade é de quanto? Então vamos anotar o que a gente tem de informação, beleza? O tamanho do desenho, que no caso é a nossa miniatura, é 95 centímetros. E a gente tem que a nossa escala é de 1 para 22. Então podemos dizer, nessa escala aqui, que 1 centímetro de miniatura equivale a 22 centímetros do avião real, beleza? Então, a ideia de razão da escala é essa, ok? Então, a nossa escala é 1 para 22, o nosso desenho é 95 centímetros, e qual que vai ser o tamanho real? Só que vocês concordam comigo que se a gente for fazer com a conta com centímetros mesmo, vai dar um número gigante, certo? Porque essa asa é em metros. Então, a gente vai ter que aprender a a mudar as unidades de medida, certo? Transformando em centímetros para metro, é só a gente andar com a vírgula duas casas para a esquerda, como mostra o quadro aí. Então, fica 0,95 metros. Gente, a gente poderia fazer a conta em centímetros mesmo, e no final a gente transformar em metro, beleza? O jeito de resolver isso vai por cada um. Só que detalhe importante, as duas as duas têm que estar na mesma unidade de medida, certo? Se a gente quisesse achar a escala e o desenho tivesse em metro e a razão tivesse em quilômetro, a gente tinha que transformar uma para quilômetro ou a outra para metro. O importante é estar na mesma unidade de medida, beleza? É super importante estar na mesma unidade de medida. Ok, como eu já transformei para metro aqui, o nosso resultado do real vai já sair em metro, beleza? Então, calculando, a escala é 1 para 22, o desenho é 0,95 e o real é R, beleza? Calculando em X aqui, então fica R igual a 0,95 vezes 22, que dá 20,9 metros. Ok? Então, como eu calculei, eu usei 0,95 em metros, o nosso resultado do real vai ser em metros. Ok? Então, na nossa miniatura, 95 centímetros, na verdade, equivale a 20,9 metros do avião real, nessa escala. Beleza?
vamos já por exercício, que hoje a aula tá rápida. O esporte de alta competição da atualidade produziu uma questão ainda sem resposta. Qual é o limite do corpo humano? O maratonista original, o grego da lenda, morre de fadiga por ter corrido 42 quilômetros. O americano, cruzando sozinho as planícies da Califórnia, conseguiu correr 10 vezes mais em 75 horas. O professor de educação física, ao discutir com a turma o texto sobre a capacidade do maratonista americano, desenhou na lousa uma pista reta de 60 centímetros. Olha, uma pista reta de 60 centímetros, ok? Vamos vendo as informações. Que representaria o percurso referido, ok? Se o percurso de encarnados aqui fosse também uma pista reta, qual seria a escala entre a pista feita pelo professor e a percorrida pelo atleta? Olha que interessante. A gente tem aqui que o desenho da lousa, que é o nosso desenho, é 60 centímetros. E que o cara correu 42 quilômetros. Então a gente tem no tamanho real, que é 42 km, e o tamanho do desenho, que é 60 centímetros. E ele quer saber qual escala que isso é representado. Show de bola, bora fazer então. Então a gente tem aqui desenho, ok? 60 centímetros, transformando para metros, 60 centímetros, transformando para metro, 0,6 metros, ou para quilômetros, a gente dá 0,0006 quilômetros. Ou 42 quilômetros, transformando para metro, dá 42 mil metros, ou 4 milhões e 200 mil centímetros. Por que eu coloquei tudo isso? Porque eu vou mostrar para vocês que, independente da unidade de medida, a gente vai chegar no mesmo resultado, ok? A primeira questão aqui eu fiz em metro mesmo, ok? Então, 1 dividido pela escala, né, que é o jeito de representar a escala, é a mesma coisa de escala elevado a menos 1, beleza? Que é o número invertido. E daí, eu invertendo a escala, eu posso inverter a divisão. Então, D por E fica R por D. Então, a escala elevado a menos 1 é igual a 42 mil metros. Ó, lembra que eu estou usando a mesma unidade de medida. Então, se eu usei metros, eu tenho que usar metros aqui. Então, fica 42 mil dividido por 0,6 dá 70 mil. Ok? E aí eu inverto de volta a escala para normal. Então, fica 1 sobre 70 mil vai ser a nossa escala. Beleza? Essa aqui eu fiz em metro. Eu poderia ter feito centímetro ou em quilômetro? Poderia. Então, aqui, ó, vou dar um exemplo aqui para vocês. A formulazinha é a mesma, beleza? Aqui eu peguei em centímetro. Fica 4 milhões e 200 mil centímetros dividido por 60 centímetros. Tem que estar na mesma unidade de medida, beleza? Dá 70 mil também. E aqui em quilômetro. 42 quilômetros dividido por 0,0006 quilômetros, que dá 70 mil também. Portanto, independente da unidade de medida, você pode fazer com qualquer uma. Eu podia transformar tudo em milímetro e fazer a conta, podia transformar em hectômetro e fazer a conta, poderia, desde que a unidade de medida seja a mesma. Beleza? Ok, então 1 para 70 mil, alternativa C. Beleza? Então, galerinha, essa foi a nossa aula de razão e escala. Espero que vocês tenham pegado tudo aí direitinho, ok? Na descrição desse vídeo tem o nosso resumo sobre a aula, a nossa lista de exercício. Não deixem de fazer a lista, por favor, façam a lista. Se tiver alguma dúvida, chama o monitor e até a próxima.